seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é um podcast onde a gente vai falar na Festa Literária Internacional, onde nós estamos agora, numa roda de conversa onde a gente vai trocar muito sobre mulheres que levantam mulheres e empreendedorismo. O meu nome é Juliana Almeida, eu me formei em Direito, mas atualmente atuo como comunicadora e estou iniciando uma parceria com a minha sócia que está aqui nessa mesa, onde a gente tem a nossa própria consultoria em comunicação, e é um grande prazer estar aqui com vocês que estão ouvindo a gente. E aí, Carol? Gente, eu sou a mais velha de transição, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Meu nome é Carolina Panissa, eu me formei em Ciências Contábeis, mas fiz minha transição a partir de um burnout, fiz toda aquela... e me tornei terapeuta a partir de me autocurar. Me tornei terapeuta e já tenho 7 anos nessa jornada, e agora em parceria aí ajudando pessoas que não se comunicam por causa de travas emocionais e tudo mais. A gente se conectou através de Niterói e todo um grupo de mulheres que fortalecem mulheres, e a gente vai bater um papo aqui muito legal sobre isso. Com certeza. Vamos que vamos. Oi, preciosas! Para quem não me conhece, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Juliana Costa, professora de Educação Financeira, professora de História, turismóloga, e também vou falar um pouquinho dessa parte de transicionar a carreira, de como que a gente, uma pode ajudar a outra, né? E hoje a minha missão é empoderar as mulheres através da educação financeira. Uhul! Muito bom! Olá, boa tarde. O meu nome é Cristina Siqueira, eu sou advogada. Me descobri também como escritora, empreendedora, e hoje eu estou muito feliz de estar aqui participando dessa roda de conversa com mulheres tão maravilhosas. É isso, gente. Então, assim, para começar, eu acho que esse tema de mulheres que levantam mulheres, ele sempre é bom da gente tocar, né? Porque pode ser que vocês que estão ouvindo a gente se identifiquem com isso. É muito comum, quando a gente precisa fazer um movimento de mudança, de transição, a gente precisar de uma rede de apoio que nos suporte ao longo desse movimento. E não é incomum que uma outra mulher venha e te suporte nisso, seja te ajudando a levantar o seu negócio, seja muitas vezes te ajudando a cuidar dos seus filhos. E eu acho que todas nós aqui, cada uma dentro da própria individualidade, temos muito a contribuir nesse tema, e com certeza temos o nosso testemunho a fazer. Inclusive, eu me lembro que a Ju Costa, que é a que eu conheci mais recentemente, Carol é minha sócia e Cris eu já conhecia antes, mas a Ju Costa é mais recente. Você também tem uma história muito legal nesse aspecto da educação financeira. Conta um pouquinho pra gente como é que foi pra você. Então, a minha primeira carreira, eu era apaixonada por viagens. E eu achei que fazendo a faculdade de turismo eu ia viajar. Mas na verdade, eu ralava de domingo a domingo numa agência, dentro de um shopping que entrava às 10 horas da manhã e saía às 10 horas da noite, porque tinha que bater meta. Então, eu era solteira, eu trabalhava 10, 12 horas por dia. E eu vendia e planejava o sonho das pessoas. Eu não viajava. Essa foi a minha primeira carreira, onde eu fiquei 12 anos, até que eu larguei a minha carreira para entrar na maternidade. Me casei muito jovem, aos 22 anos de idade, e acreditava que eu queria ser mãe na plenitude. E aí é algo até que eu digo para as mulheres: você vai ter que ser mãe, mas você não pode abandonar a sua carreira. Ah, com certeza. Porque nesse momento eu fiquei completamente submissa, dependente emocional e financeira, e com crianças pequenas. Sim. E foi onde eu tive minha primeira, assim, crise. O que eu vou fazer da vida? Porque eu era uma planejadora de viagens, turismóloga, bem-sucedida, ganhava muito bem, e me vi dona do lar. Sim. E quando veio a ruptura do casamento, que foi muito violenta, porque não foi de comum acordo, foi por uma agressão física, moral, de todas as formas possíveis que nenhuma mulher merece passar, eu tive que romper. E aí eu tive uma pessoa que me apoiou, que foi o suficiente, que foi a minha mãe. Olha. Que ela falou: você não precisa passar por isso. Na minha casa tem um teto, tem comida, você pega seus 2 filhos, o documento de cada um e vai pra minha casa. Exato. E ali eu me sentia amparada. O que eu ia fazer eu não sabia. Mas eu sabia que eu ia ter um colo de mãe para recomeçar. E assim foi o meu recomeçar na minha carreira. E aí eu tive que me reinventar. Com 2 filhos pequenos, o que eu ia fazer? Eu não podia mais ficar 10, 12, 14 horas trabalhando de domingo a domingo para realizar o sonho das pessoas. Tinha que ser algo flexível, que coubesse na sua rotina. E aí entra uma outra mulher, Ju. Entrou a minha amiga Nicole Madalena,
que ela falou assim, você ainda tem dúvida do que você vai fazer? Eu pensando, vou fazer brigadeiro para vender, vou fazer bolo, que é uma paixão. A gente pensa em tudo. Não, você dá dica de finanças para todo mundo. Sim. Você vai fazer algo com finanças. Aí a gente vai e se auto-sabota. Com certeza. Não, mas eu não tenho. Eu sou turismóloga, eu não mereço, eu não tenho capacidade. E ela faz uma pós. Exatamente. Abriu, eu consegui bolsa, fiz uma pós maravilhosa em finança master comportamental, me especializei em finanças para mulheres. No mesmo ano, uma outra mulher já me deu a oportunidade de estagiar e trabalhar numa escola particular, onde eu pude dar aula para essas crianças. E aí veio, dentro do meu coração, veio assim. Veio chamado. Veio chamado. Por que não só ensinar para crianças, se eu posso transformar as mães dessas crianças que também querem aprender educação financeira? Exato. E é sempre bem interessante como aquilo que a gente conversou entre nós, né, antes da gente continuar. Muitas vezes o que vem para você fazer como uma inspiração de algo, um rumo profissional novo, na verdade é algo que já está em você às vezes até faz, só que não está acostumado a validar isso de uma maneira que seja, que te pareça suficientemente boa para virar uma profissão. Comigo foi a mesma coisa, sempre falei, sempre gostei de falar, mas nunca entendi que falar, que essa habilidade de se comunicar iria tão longe. E hoje estou aqui, assim como tem a minha sócia Carol também, que veio por uma trajetória diferente, mas que a gente foi parar no mesmo lugar, não foi, Carol? Mas o ponto em comum que eu percebo em todas as transições é um momento de crise. Com certeza. A gente primeiro passa pela crise, pelo caos, para poder enxergar a verdadeira mudança. Um recomeço a partir de uma crise. E muitas vezes a gente pede até, né? Eu quero uma mudança, o que eu posso fazer? Exato. Essa realidade que eu vivo não combina mais com aquilo que eu sou. Porque a gente vai fazendo mudanças, isso é um aspecto natural da nossa vida. Então, e no momento que a vida se transforma no caos, é um momento de oportunidade. Com certeza. De mudar e de se reconhecer. Eu, como terapeuta, acabo encontrando muita gente que está nesse momento, que é um momento de crise. Opa, meu Deus, tudo está ruindo aqui na minha vida. Mas peraí, o que você pediu? Não tem como você construir nada num terreno que já está construído. Você precisa liberar aquele terreno, demolir o que está construído para começar algo novo. Abrir espaço. E é isso que a gente está fazendo. E é isso que a gente faz no momento de recomeço, né? Reconhecer a crise, mas né, a partir se não fosse a crise, a gente não estaria fazendo nenhum recomeço. Com certeza. E para crescer tem que ter desconforto. Exatamente. Tem que ter Ninguém cresce sofrimento. quentinho. Como é que a borboleta ela sai do casulo? Com força, com sofrimento. É dessa forma, não é no confortável. Tem que ter essa dor, essa crise. E é assim que a gente transforma e dá volta por cima. Eu já vejo um pouco de eu outra também forma. não acho que precisa do sofrimento, mas a gente eu pode acho reconhecer. que com algumas pessoas o sofrimento pode levar a isso. Mas comigo já foi de uma forma diferente. Eu, como advogada, eu gosto de atuar como advogada, mas eu sempre tive vontade de fazer outras coisas também. Só que existe aquele tabu, você é advogada, você pode ser somente advogada. E eu não, eu pensei, não, eu quero ser escritora, eu quero fazer outras coisas. E aí eu mudei para uma área que é totalmente diferente, que é o mundo infantil. Com certeza. Então, assim, advogada, escritora para crianças, não combina muito, mas combina comigo. Exato. Então, assim, não foi assim, diretamente de uma dor, mas foi de uma vontade de crescer, de fazer coisas diferentes, de me conectar com as crianças, com aquela felicidade que as crianças têm quando a gente está contando uma história, a alegria, a pureza, coisa que eu tinha perdido ao longo da minha carreira, porque eu já fui professora de inglês e já trabalhei com crianças. Que bacana! Foi a minha primeira profissão. Inclusive é por isso que o meu livro é bilíngue, né? A gente sempre é fantástico. Esse livro está maravilhoso, gente. Quem tiver oportunidade, meu filho já leu comigo na sexta-feira porque eu não aguentei. Sensacional, amei. E a ilustração para uma questão lúdica, né? Totalmente diferente, assim, da minha profissão. E eu estou amando. Inclusive, eu acho que eu fiquei mais feliz como advogada depois que eu me tornei escritora infantil. Super interessante, né? E aí tem uma coisa que a Ju estava conversando com a gente tem muitas essas reflexões, esse diálogo entre nós, e que é essa coisa não é que estava dando errado. Exato. Não é que deu errado, não deu errado.
só não estava mais fazendo sentido para mim e eu precisei experimentar mais coisas e abrir mais. Eu acho que a gente tem um momento que a gente expande, não cabe mais dentro só daquela realidade. E assim, é muito cruel falar que eu escolhi tal profissão e eu vou ser aquilo pro resto da minha vida. Exatamente. Eu acho que é isso que quando a Cris estava falando, que eu também me formei em Direito, gente. Eu decidi que ia fazer Direito com 13 anos. Então eu tinha um imaginário, uma fanfic criada na minha cabeça, que eu ouvia assim, essa menina ia ser juíza. Depois eu descobri que não queria ser juíza. As coisas elas vão caindo por terra aos poucos. Mas nem tudo, acho que é como a Cris falou e as nossas histórias falam também. Às vezes a mudança, ela vem de um sofrimento. Sim. Às vezes ela vem só de uma redescoberta, de uma necessidade de agregar outras coisas. Mas com certeza, independentemente do cenário, a gente precisa se acostumar com a ideia de o que eu faço não me resume. Talvez o que eu faço possa agregar a outras coisas. E aí eu acho bacana também a gente já talvez começar a falar um pouco das nossas transições individuais. Sim, como que foram os momentos de transições de vocês? Quais foram as dores, dúvidas? Quem quer começar? Não briguem, não briguem. Eu vou começar então, porque eu sou a mais recente, né? Eu tenho dúvidas, eu tenho curiosidade sobre... Fale todas. Posso fazer minhas perguntas? Com certeza. O que te inspirou? É lógico, Niquinho, óbvio, Niterói, seus filhos, que são maravilhosos. E eu lembro da gente no encontro do piquenique, encontro literário, inclusive, que a gente fez lá ali do grupo. E eu acredito que ele nasceu, essa história, por ali. Um pouco depois. Pouco depois. Me conta um pouquinho como que foi essa inspiração e tudo mais. Como eu queria empreender, fazer algo novo, diferente, a gente sempre fica pensando assim, o que eu posso fazer, né? E aí eu fui fazer o curso Mulher Líder, que é um curso da Prefeitura de Niterói, onde tem mulheres empreendedoras, artesãs, assim, gente, riquíssimo, assim, porque eu cheguei lá e olhei para tantas mulheres fazendo tantas coisas e eu fiquei muito inspirada com aquilo. E eu fiquei, gente, eu preciso fazer algo novo, Qual seria esse algo novo? E aí teve uma palestra lá do secretário de Desenvolvimento de Niterói, o Fabiano Gonçalves. E ele falou sobre a visão da atual administração para o futuro de Niterói. Que Niterói seja uma cidade mais turística, porque as pessoas que vêm aqui acabam muito indo para o Rio de Janeiro, tem aquele aspecto do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, sendo que Niterói é maravilhosa também. Com certeza. E eu amo. A melhor pista do Rio. Exatamente. E aí ele falou isso, e ele falou uma coisa que me marcou, foi assim, se eu fosse empreendedora, eu investiria em produtos de Niterói. Então me acendeu aquele alerta. E aí eu comecei a buscar o que eu poderia fazer em relação a Niterói. Aí eu comecei a fazer desenhos de imã de geladeira, camisas, várias coisas, vários produtos que eu queria lançar. Mas quando eu fui ver no papel quanto custaria isso, não estava na minha realidade atual de investimento. Sim. E aí eu continuei buscando. Aí como eu leio muito pros meus filhos, aí eu falei, gente, se eu fizer um livro infantil... Aí acendeu aquele alerta, assim. Já virou aquela chave. Aquele insight de milhões. Eu lendo à noite pros meus filhos, colocando eles pra dormir. Eu falei, eu consumo tanto livros, meus filhos amam tanto. Aí já deu alerta. Será que se eu fizer um personagem de Niterói que caracteriza a cidade, pra mostrar a cidade, as belezas naturais... Enfim, aí foi surgindo as ideias. Aí eu comecei a escrever o livro. Aí eu comecei a buscar na internet. Tem um menino que... eu gostaria de lembrar o nome dele aqui agora, mas depois eu posso colocar na edição. Que ele ensina o passo a passo de como publicar um livro no YouTube. Gente, sensacional. E eu aprendi tudo com ele. Eu vou colocar o link, com certeza, porque ele é maravilhoso. Ele tem 16 anos. E mais uma vez, né, você pegando alguma coisa que já era do seu dia a dia, que já tava ali, trazendo isso pra uma oportunidade. Exatamente, tá quase te mordendo. Aí a gente não virou a chave e olha que livro maravilhoso. Eu tô apaixonada. Eu comprei na quinta ali na sexta. Gente, é super... Bilíngue, hein? Mais uma curiosidade também. Como que essa jornada nova tá contribuindo para o fato de você ser uma advogada melhor? Que foi uma coisa que você mencionou também, que uma advogada mais feliz. Eu acho que é exatamente o ponto da felicidade, da alegria. Porque quando a gente tá com crianças, a gente conecta aquela parte, assim, da nossa criança interior, de imaginação, e eles ficam tão felizes e passam aquela energia, abraça a gente. Isso é contagiante. Então, assim, eu com certeza estou mais feliz. Então, essa felicidade acaba transmitindo na minha advocacia que eu estou mais alegre, mais contente, mais realizada pessoalmente. Então, assim, foi maravilhoso. E eu quero fazer outras coisas. Agora que eu vi que eu
sou capaz? Eu acho que é o ponto que todo mundo Exato. chega, né? Será que eu sou capaz? Exatamente. Esse questionamento. Se né? questiona. Será que eu dou conta? Será que eu dou É algo conta? que eu mencionei com Aham. vocês, que acontece, que é uma coisa que permeia, assim, muito as mulheres, que eu acho que já é um software que vem instalado dessa... não sei, de toda essa estrutura e tudo mais, que faz com que a gente sinta um bloqueio de será que eu posso fazer? Autossabotamento, Carol. Não é só autossabotagem, eu acho que tem a ver com As crenças, né? crença de merecimento, crença de que é aquela síndrome da impostora mesmo. Sim. Será que eu sou capaz de fazer o que eu tô fazendo? Será que essa cadeira é minha? Será que quando eu falar vão me ouvir? Que aí conecta com a Exato. questão da gestão emocional e também da comunicação. Então, será que eu posso? Então, a mulher, ela foi muito, historicamente, no nosso DNA, já tem ali, mulheres silenciadas ao longo da história. A gente pode votar há pouco tempo, a gente tem voz há pouco tempo, então acho que isso fica muito instalado ali, um chipzinho da impostora nesse aspecto. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer um pouquinho mais de força, porque a gente já vem com a dúvida embutida. Então, reconhecer nosso poder através desses pequenos passos, que pra gente é grande, você falar, eu vou fazer isso, e você conseguir realizar e ir até o final daquele isso, Exatamente. é muito bom. Você fala, eu sou Exatamente. capaz. Então, agora, se eu posso escrever um livro, ou se eu posso O que começar mais um eu posso negócio fazer? novo, Exatamente. ou se eu posso fazer o que mais está disponível para mim, Exatamente. vou testar. E eu acho que E uma esse é o das coisas caminho. mais bacanas que eu digo assim, mas talvez é perturbadora a melhor palavra, vamos falar a verdade. De quando você empreende, é justamente esse contato com o senso de merecimento. Será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Eu vou fazer um livro. Quanto será que custa esse livro? Será que alguém pagaria por esse livro? Dá aquele sentimento é o sentimento de mais ou menos valia na essência, né? E isso me lembra muito a história da Ju Costa, porque eu tenho certeza que como pessoa que trabalha com educação financeira, isso é algo que você precisa trabalhar muito nas pessoas, esse limite, né? Entre eu mereço, mas eu mereço como? Como é que eu gerencio o meu merecimento? Então, nesses anos que eu dou aula de educação financeira, eu percebo que tá essa crença limitante instaurada na cabeça da mulher. E quando eu dava aula para criança, foi quando eu me transicionei, saí de turismóloga, dona de lar, fiquei divorciada, voltei para casa da minha mãe. E eu fui dar aula para crianças, eu percebi que as mães vinham perguntando, olha, você deu essa matéria aqui para o meu filho? Interessante, como é que eu faço para fazer esse orçamento aqui doméstico? Como é que eu faço esse planejamento aqui de sonhos? Aí eu percebi que essas mulheres não tiveram acesso a essa educação na primeira infância, nem tampouco na escola, nem tampouco dentro da sua família, né? Uma estrutura assim completamente machista, porque parece que dinheiro é para os homens, a mulher é uma gastadeira e ela não tem a capacidade de gerir o seu dinheiro, isso mesmo, e de se empoderar e de ser independente. E aí foi a virada de chave que eu tive. Por que não dar aula para a mãe dos meus alunos? Pois é. E aí, Ju, veio o questionamento. Será que eu dou conta? Será que eu sim, consigo? Eu tenho conhecimento suficiente Meu para Deus! isso? Eu tenho pouco tempo dando aula e aí Deus foi extraordinário. Eu fui para um evento em São Paulo para empreendedoras, onde ali viraram várias chaves que eu tinha que, através da minha dor, eu tinha que levantar outras mulheres que eram presas a relacionamentos tóxicos, abusivos, corrosivos, não tinham apoio como aqui nós tivemos, uma mulher de inspiração. Elas tinham que ficar casadas, num relacionamento infeliz, sendo abusadas, faltando o respeito com elas, porque elas não tinham como sair por conta da dependência financeira e emocional. E aí, Ju, foi onde eu vou cuidar dessas mulheres. Com certeza. Eu vou levantar essa bandeira e vou pegar essas mulheres literalmente pela mão, vou ensinar aquele beabá que não ensinaram pra gente na escola, nem tampouco dentro da nossa casa.
como que ela tem que lidar com dinheiro, porque não é, Ju, a quantidade de dinheiro que vai resolver o seu problema. Exatamente, é como o que você gerencia. Exatamente, como você cuida desse dinheiro. Olha, meu problema é porque eu ganho pouco, tá, Carol? Quando eu ganhar mais, meu problema vai ser solucionado. Não, se você não sabe gerir pouco, você não vai saber gerir muito. Exato. E foi assim que foi a minha virada de chave. Hoje, graças a Deus, eu já me transicionei de novo de professora de educação financeira infantil. Hoje, a minha missão é empoderar e levantar mulheres através da educação financeira e do empreendedorismo. Vou explicar por quê. Veja só. Não adianta eu ensinar a mulher a empreender. Vai lá, pega o seu dom que Deus te deu, faz o seu bordado, vai lá, escreve o livro. Se quando ela tem dinheiro, ela não tem o controle, ela vai gastar. Ela não administra bem. Então, eu fiz um método eficaz que funciona, que eu chamo no meu curso de Mulher Preciosa, os 4 pilares da Mulher Preciosa, que é planejar, priorizar, organizar, planejar e investir, onde eu ensino ela a levantar, juntar, poupar e realizar seus sonhos. Ela pode amar, mas ela não pode depender. E sabe o que eu fico pensando também muito? Aproveitando que a gente tem uma terapeuta na mesa, uma professora de educação financeira, 2 pessoas aqui, que com pessoas, eu tenho certeza que você já sentiu isso também. Vocês já repararam que a nossa relação com as finanças, ela também tem um componente psicológico muito forte? Totalmente. E normalmente não é por acaso. Se você tem um contexto de dependência emocional, as coisas elas desandam juntas, não parece? Me corrige, Carol, se eu estiver errada do que eu estou falando. As alunas adultas que vieram na minha mão para fazer diagnóstico, o problema não estava na fase adulta, o problema estava lá na primeira infância. Conjunto de comportamentos, de crenças, de pessoas, do convívio, da família, da igreja, não me corrija, Carol. Exatamente. Que construiu a ideia dela sobre dinheiro e está aqui arquivado. E a limitação, ela vem exatamente do lugar que ela veio. Por isso que a gente fala das mesmas oportunidades para as pessoas e tal. Não é a mesma oportunidade, porque a limitação emocional e mental para que aquela pessoa foi exposta, aquela realidade que ela viveu, conviveu, dinheiro é para pagar conta. Muita gente não sabe que mesmo com pouco você pode guardar dinheiro, investir dinheiro. Você tem que investir dinheiro para o seu futuro. Não, mas imagina, eu não ganho tanto. E pensa que isso é só para quem ganha muito. Exatamente. E aí pensa em educação financeira só depois que a vaca foi pro brejo, só quando já está num nível de endividamento muito alto. Grande. E eu falo, né, 2 pontos importantes que levam as pessoas para terapia e que bagunçam o emocional das pessoas são os relacionamentos. Sim. E o dinheiro. Com certeza. E essa crise também do existencial, do que eu faço. O dinheiro me limita a não me permitir fazer o que eu sonho fazer. Eu sou obrigado a ficar aqui no escritório que eu não gosto, gostaria de, sei lá, ser atriz, cantora, mas eu tenho que me manter o meu sustento. E aí, se ela não aprende planejamento financeiro, se ela não aprende sobre investimento, se ela não tem um mínimo de educação financeira e estrutura emocional para ela acreditar que ela pode também experimentar, é nesse ponto que fica a limitação. E a realidade que a gente é exposto, por isso que quem já vem de um berço onde já tem dinheiro, onde é cultural investir e tal, por mais que ela venha do nada, é muito mais fácil para ela fazer dinheiro, guardar e produzir por ela mesma, e multiplicar, do que aquela que viveu na miséria. Sim, ouviu a miséria, ouviu que o dinheiro dinheiro é não difícil. Dinheiro é difícil, tem que lutar muito. Isso, e quando tá na mão dessa pessoa, né, Carol, ela vai gastar, ela não consegue reter. Ela não consegue ver dinheiro como uma forma positiva, ferramenta aliada a ela. Ela vê dinheiro como um fim. E aí ela fica frustrada. Exatamente. Porque ela até ganha dinheiro, mas ela não consegue progredir. Ela não sai daquele looping. Que é trabalha para pagar boletos. Exato. E aí boleto, fica sem dinheiro, trabalha de paga novo. Isso é sonho. Que desejo. Exatamente. Essa, né, Carol? Sonhar pra quem muito pode. alinhado. Eu sempre falo que exatamente o que Carol disse. A gente tem que tratar o emocional e o financeiro. Eles andam juntinhos. Exatamente. Conectados.
Eu, nesse processo que eu tenho tido de mudança, e eu sempre busco ler bastante sobre evolução pessoal, e uma crença que eu vi que eu tinha, que eu descobri que eu nunca imaginava, era a questão da socialização que eu falei com vocês, do networking. Isso, Tipo, eu achava que você fazer network era você bajular as pessoas. Eu nunca gostei de pessoas interesseiras. Eu achava assim que se eu falar com tal pessoa, ela vai achar que eu tô com interesse. Então foi uma crença que eu descobri que eu tinha e que eu falei, gente, é uma coisa que eu preciso mudar rápido, entendeu? Certeza. Porque como a gente sabe, o network ele é essencial, né? Exatamente. E aí eu descobri que eu precisava mudar isso. E hoje as pessoas, quando eu comento isso, não acreditam, mas é real. Porque eu falo com as pessoas e cumprimento todo mundo, mas isso é uma coisa difícil pra mim. Que era um bloqueio. Era um bloqueio e que eu tenho trabalhado e que tá em constante evolução. No final, você não tá tão errada. No final, a gente tem sempre um interesse em alguém. Sim. Só que, às vezes, o interesse, ele não é só... essa pessoa tem um conhecimento, como a Ju, tem conhecimento específico de comunicação, vai agregar para uma coisa que eu já tenho construído. Eu tenho interesse na Krishna porque eu me conecto com a energia dela, ela é maravilhosa. Assim como eu conectei com seu filho de primeira, assim, adorei essa tia. Então, assim, a gente tem um interesse de alguma forma naquela pessoa, mas não é bajulação. E o poder do network é chegar em Niterói com 0 amigas. Se eu não tivesse essa habilidade social instalada em mim, de comunicação e de destrave mesmo, eu preciso me conectar com as pessoas, que eu falei, tem alguns amigos meus de São Paulo, assim, você tá aí em Niterói, e aí, tá conhecendo bem a cidade? Não, tô fazendo a cidade me conhecer. Muito bom, é isso, é verdade. Vocês já repararam tudo que esses assuntos têm em comum? Porque assim, o que networking e relação com dinheiro tem em comum, na minha opinião? Ele é abre justamente o senso de abertura de portas. Sim. Se você vê o dinheiro como algo que abre portas e você também vê a oportunidade de se conectar com pessoas como algo que abre portas, você consegue unir as duas coisas e movimentar uma transição de carreira, por exemplo. Ju, sabe o que eu descobri? Você pode ser a pós-doutorada, seus diplomas vão estar aqui na parede. O seu sucesso financeiro vai ser 75% do seu poder de network, da sua comunicação. De falar você o que tem você noção faz, o que você poder consegue. que você tem na sua fala, na sua movimentação, na sua comunicação? Esse é o poder. Ele abre portas, ele conecta, ele vende. Exatamente. E outra coisa que eu acho que conecta com o tema propósito, network, etc., é que o que movimentou a gente se unir e pensar nessa coisa do vamos trazer um produto onde contribua para pessoas que têm muito a dizer, têm muito a trocar, têm muito a conectar, fazer network, mas tem a incapacidade, às vezes, de levar isso para frente porque tem travas emocionais, não tem um método para se comunicar bem. Foi uma dor minha, eu não falava com a câmera. Se tivesse um microfone, a câmera na minha frente, eu travava naquele minuto. Então, assim, eu sou fruto do meu produto. Exatamente. Você é um avatar transformado. É um avatar transformado e fala no marketing digital. Exatamente. E aí eu entendo, assim, que tem muita gente que precisa vender mais, precisa falar nas redes sociais e tá bloqueado e não consegue falar com a câmera, não consegue falar com o público, ou não consegue mesmo dialogar numa venda, de trazer perguntas ou fazer trocas, ou falar assim, olha, Cris, eu tô vendendo um negócio, olha, agora eu tô trabalhando com isso e tal, porque às vezes o poder do network é isso, é você abrir o que você tá fazendo e sempre vai conectar alguém que conhece alguém e você vai fazer você crescer. Vai virando uma rede. Só que se você não se comunicar e se você tiver vergonha daquilo que você tá fazendo ou algum ponto de vista, alguma trava sobre aquilo, você não vai. Não vai. Não, com certeza. Eu sou uma prova viva disso, porque eu entrei na área da cultura, da literatura aqui em Niterói, sem conhecer ninguém. E hoje eu vou em eventos, sempre me conecto com alguém, alguma pessoa que abre sempre uma porta para mim, ou eu passo um conhecimento para essa pessoa. Então, assim, a Ju eu conheci aqui, né? Mulher líder, gente. Mulher líder também. Super indico, né? Na nossa cidade aqui, gente. Mulheres da nossa cidade querem fazer um curso bom e gratuito?
É uma mulher líder. Vai no Mulher Líder. O poder do network. Poder do network. Muito network para as mulheres, né? E oportunidades também, né? Para empreendedoras. A gente entende exatamente o que a gente está falando. A necessidade do network. E como nós, mulheres, nos sentimos sozinhas. E como é necessário ter uma rede de apoio. Você falou algo importante aí, hein? É. Só dar um adendo. A gente tem que, não nós, que nós aqui somos mulheres inteligentes, que elevam outras mulheres. Mas a maioria das mulheres aí tem que parar de ficar rivalizando. Tem que levantar outras mulheres. Vem cá que eu te ajudo. Vem cá que eu te ajudo. Nossa, você é linda. Qual o problema da mulher ser mais bonita que você, falar melhor que você? Mérito dela. Vamos dar um mérito, vamos elogiar. Eu não conhecia a Krishna, de cara ela já me ajudou a fazer algo ali digital que eu não estava conseguindo, ela nem me conhecia. Aí eu falei, nossa, você é muito generosa. Obrigada. Então, Mas eu acho que a gente são muito generosas. Contribuir com o outro, no final das contas, o nosso Todo mundo propósito ganha, né? tá meio relacionado a isso. Como é que eu posso contribuir com o outro? Como é que eu posso ajudar aqui? E até a minha conexão com a Ju foi assim. Conta pra gente. Porque primeiro começa você contando que Vai, você conta Ju. muito bem a história de como começou o grupo, porque assim, a gente tem um grupo em Niterói só de mulheres pra gente fazer trocas e conexões. Já quero entrar, já gostei, eu quero Chama entrar. chá de conexão. Então vamos fazer um chazinho da tarde, senhorinhas, pra gente conversar, porque a mulher na fase adulta, ela tem uma dificuldade também, que é demanda do trabalho, dinheiro, criança, lar, ela perde a capacidade de fazer amigas. E é muito necessário a gente fazer amiga não só pra network. Isso. Uma amiga pra ir pro parque, uma amiga pra conversar, pro cinema, pra alguma coisa. Pra participar de um podcast. Isso aí! Olha, lembrei de você, vamos ali no podcast. Então, eu com a necessidade de chegar nova em Niterói, fiz uma chamada. Juliana, continua a história, por favor. Vai, quero saber. Essa história é maravilhosa, Eu adoro também, porque eu soube desse grupo de uma forma totalmente inesperada. Então, eis que essa senhora se muda para Niterói, vem de São Paulo, não conhece ninguém, ela tem uma ideia brilhante que é o seguinte: vou falar no Threads, não conheço ninguém. Oi, gente, vamos fazer um chá da tarde. Vamos conhecer amigas. Só que o negócio viralizou. E a partir desse post no Threads foi gerado um grupo de WhatsApp, e desse grupo de WhatsApp, como podemos ver que Carolina é muito proativa, foram surgindo também encontros presenciais. E foi assim que eu conheci, porque uma amiga minha que eu recém tinha conhecido me falou: olha, vai rolar um encontro, por sinal ia ser no campo de São Bento. Foi aquele literário que a gente Exatamente. fez. E foi aí que eu conheci Krishna também, por sinal, tô lembrando agora. Sim. E aí, a partir daí foram surgindo esses encontros presenciais e eu, espevitada que sou, fui, não quis nem saber. Não conheço ninguém, dane-se. A gente ia trocar livros, né? Ai, que legal. Dá aquela sensação, meu Deus, será que eu vou ser sequestrada? Se for também, já tava lá, o campo de São Bento é nós. Mas no final das contas, estava um grupo de pessoas com a energia muito próxima. E isso me chamou a atenção, porque era todo mundo muito legal. E todo mundo se conectando com todo mundo. Quem tinha filho levou filho, os filhos da Krishna depois acabaram se juntando a gente. E foi com essa energia de colaboração que eu e a Carol acabamos nos conhecendo e acabamos uma descobrindo o que a outra fazia da vida e acabamos tendo a ideia de formar uma sociedade. Então, assim, acima de tudo, de uma amizade surge também uma oportunidade de trabalho, mas às vezes não, gente. Quantas pessoas a gente conhece e toma um café? Só pra tomar um café. Exatamente. Rede de apoio também é isso. É a pessoa que te ouve, a pessoa que te escuta, a pessoa que te apoia. Não, e o grupo tá crescendo sempre, ele né? tem fases, né? E tem uma galera que saiu, voltou. Mas circulou mais de 200 pessoas já pelo grupo. Que Não, bacana, e hein? todos Parabéns. esses encontros são maravilhosos. Você tá super convidada. Eu já me convido. Eu acho que Inclusive, um deles que você não veio, o tema foi justamente dinheiro. Exato. E foi nesse momento que o tema dinheiro entrou na roda que eu comecei a esboçar como que eu poderia contribuir com cada mulher que estava ali e seus negócios. Exatamente. A maioria tinham negócios ou tinha alguma questão com o dinheiro e como que eu podia contribuir com aquilo. E aí eu cheguei em casa cheia de ideias e comecei a escrever sobre todo mundo. E aí eu fui pontuando cada uma, né? Tipo assim, Tamires, vou conectar ela com fulano porque ela é boa de eventos, nananã. Juliana, aí parei na Juliana, tô até agora. Nunca mais. Aí eu, na verdade, eu ia fazer
indicações de pessoas que eu conheço e que poderiam contribuir com o processo dela, mas na verdade a gente começou a esboçar ideias de como a gente uniu a minha parte de gestão emocional, que eu já presto serviços para empresas, para gestão emocional e aulas coletivas e tal. Ela falou, vamos unir a comunicação nisso. Tanto para treinamento para as pessoas que têm dificuldade de vender, atender, quanto para gente, para pessoas que querem falar com a câmera, querem se comunicar melhor, porque a trava é emocional. Então a gente fez esse combo aí. E aí a gente está produzindo, já aconteceu um workshop. Exatamente. Está acontecendo agora, começa semana que vem. E como é treinamento em grupo. E Carol, como é que as mulheres entram para se cadastrar nesse workshop de vocês? Qual é o endereço? A gente está pelo Instagram, é Talk to Juca, Ju e K. Ai, Super criativo. Super criativo. O menos é mais, né? O menos é mais. É isso. Juca, Talk to Juca lá no Instagram. Ou o meu Instagram é @CarolinaPanissa. O meu é o @JujuODeAlmeida. Não me julguem, é porque nomes comuns são muito difíceis de desenhar um arroba. O seu, Cris? O meu é Crisna_Siqueira e também tem o Instagram do meu personagem, que é Niquinho Oficial. Niquinho eu tô Oficial, seguindo já vou ele seguir. lá. Eu não sigo Eu vou seguir, ainda não tô Segue seguindo. mal por não seguir o Temos Niquinho. o canal do YouTube do Niquinho já. Conta aí pra gente qual é o Niquinho, arroba. o aventureiro. E tem músicas incríveis, tá? Ai, que lindo. Se inscrevam. Estou fazendo uns vídeos. Tudo isso em 4 meses, né? Tudo isso em 4 meses. Como ela voou em 4 meses, gente? E eu quero voar mais. A questão com vocês. Uau, deu o primeiro passo. Eu sou professora de educação financeira, mentora de mulheres, apaixonada por transformação e por finanças. Então, meu arroba é @prof.julianacostaoficial pro TikTok, pro Instagram e pro YouTube, onde eu coloco toda... deixa eu falar pra vocês, eu faço um café também. Olha! Super convido vocês. Sério? É um café virtual, onde eu coloco no grupo exclusivo para mulheres 2 temas. Elas votam no tema que elas querem aprender e à noite eu dou um aulão de aproximadamente 30 minutos sobre o tema. Se chama Café com as Preciosas. Ao vivaço no YouTube. Super convido vocês, tá? Já quero também. Sim. É isso, gente. Eu também tenho o canal no YouTube, o mesmo, Carolina Panissa. Panissa você não encontra muito, então... Facilita um pra pouco. gente, Carol, pra quem... P de paz, ANISSA. 2 S, viu, galera? 2 S. Exatamente. É isso. E o meu arroba é o @Juju, Juliana Juju, O de Almeida. E o nosso Talk to Juca é @Talk to Juca também, TALK, Juca. E é isso, pessoal. Eu acho que o nosso tempo aqui tá próximo de finalizar. Deixa agora pra finalizar. Eu quero fazer uma pergunta que eu vou surpreender vocês. Ninguém se preparou para a pergunta final. Eita! Não me preparei. Ai, meu Deus. Eu Mas já estou preparada. Não me preparei, mas estou preparada. É o que vem. Eu quero falar sobre uma coisa. Eu quero perguntar pra vocês. O que é sucesso pra você, Crisna? Pra mim, sucesso são várias coisas juntas. Não é só dinheiro, não é só família, não é só relacionamento. É o equilíbrio de todas as áreas da vida. Se você não tem o equilíbrio da saúde, da família, do dinheiro, da carreira, você não... Eu acho que não é uma pessoa bem-sucedida na minha visão. Mas se você tem esse equilíbrio, na minha visão, você é uma pessoa bem-sucedida. Eu também acho. Ju? De forma Ju breve e Costa. objetiva, sucesso pra mim hoje é estar em paz, realizando o meu sonho, meu propósito, que é levantar as mulheres e transformar a vida delas através da educação financeira, porque eu me realizo através do resultado delas. Claro, com família, Deus, mas hoje sucesso pra mim é o êxito da minha aluna. Isso pra mim se Quando ela fala, olha, eu consegui juntar meus R$50, esteve lá na Mulher Líder, olha, eu juntei meus primeiros R$40. Nossa, me lembra assim, tá valendo a pena. Cada sementinha que eu tô plantando. Então hoje, pra mim, sucesso é isso. Ju Almeida, ia falar Duas Julianas hoje, gente. Duas Julianas, muitas Julianas. Uma Juliana é boa, 2 é demais. Olha só, samba Juliana. Não, não fala isso. Gente, tinha trauma dessa música. Bora. Eu acho que sucesso pra mim seria... A Cris falou exatamente a primeira coisa que eu pensei. Eu acho que, primeiro de tudo, é uma questão de equilíbrio. E o segundo que eu diria é a oportunidade de
de trazer esse equilíbrio a partir daquilo que eu gosto de fazer. Que eu também acho que é algo que é tratado como um privilégio, mas deveria ser normalizado e buscado. E a gente não é ensinado a isso. Verdade. E você, Carol? Vocês querem saber? Agora Carol! Fala aí, Sucesso Carol. pra mim é um estado de contentamento que a gente tem que buscar constantemente. Então, assim, é não estagnar, é uma busca constante de crescimento e me sentir com um contentamento por aquilo que eu estou fazendo naquele momento. E não estar conectado só ao trabalho, mas sim ao que eu estou fazendo. Então, o sucesso pra mim é essa construção de contentamento com o que eu estou fazendo no momento e buscar essa construção. Ai, maravilhoso. Gente, Gratidão, foi gente. demais. Só um minutinho para falar desses livros aqui maravilhosos para vocês. Pode falar rapidinho? Esse livro aqui eu fiquei apaixonada. É o Niquinho, da minha amiga aqui, Krishna. Sensacional. Eu devorei ele em minutos com meu filho. Ele é bilíngue. Você não pode deixar de comprar pro seu filho. Para você que não sabe nada de finanças, comece pelos Segredos da Mente Milionária. É um divisor de água, galera. Vocês, mulheres, precisam começar por esse livro. E claro, eu vou indicar também Seja uma Empreendedora Vitoriosa, onde eu, Juliana Costa e mais 7 professoras de finanças do Brasil damos os melhores insights para você começar a empreender com educação financeira. Beleza? É isso aí, pessoal. Um beijo, obrigada. até a próxima. Gratidão. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos em Obrigada, breve, espero. meninas. Foi muito Tchau. legal. Obrigada. Palma pra nós. Palma para nós. Vamos tirar uma fotinha. Vamos tirar uma Sentada foto. primeiro. Eu não sei quanto tempo a gente levou. Não, eles estavam acompanhando. Eu achava